Os live actions no cinema, assim como remakes e paródia, costumam não dar certo por na maioria das vezes serem ruins. E a gente tem vários exemplos disso, como Dragon Ball Evolution, Tartaruga Ninja, Os Padrinhos Mágicos, Mario Bros e Avatar. Mas porém nesse vídeo nós não vamos falar desses live actions que foram ruins, nós vamos falar dos live actions que deram certo. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para dar aquela força. Já se inscreveu aí? Então vamos pro vídeo. A primeira animação que nós vamos começar falando é a do Rei Leão. Rei Leão, acredito que a maioria que tem pelo menos de 10 a 35 anos, acredito eu, já deve ter assistido Rei Leão. Até porque é uma animação da Disney. E vocês sabem que as animações da Disney são muito boas e são muito conhecidas por muita gente. Rei Leão tem várias cenas marcantes e inesquecíveis. Quem aí não lembra daquela cena emocionante que o Rafiki, o macaco, está com Simba na mão e ele apronta pro céu e toca aquela música, aquela trilha sonora emocionante e impactante. Todo mundo lembra, né? Até porque são cenas inesquecíveis se você assistiu o Rei Leão. Ciclo sem fim que nos guiará, a dor e a emoção. Mas enfim, 25 anos depois tiveram a ideia de lançar um live action em 2019 com a mesma história do primeiro filme, tirando alguma cena que eles mudaram, mas a maioria das cenas são as mesmas cenas do primeiro filme de 1994. Bom, eu coloquei Rei Leão de 2019 nessa lista, pois apesar de eu não achar que é um filme, nossa que filme foda, esse filme é o máximo, eu ainda assim gosto de assistir e gostei de assistir. Pra mim, e acredito pra você também, a animação em termos de realismo tá muito incrível, cara. É sério, é muito bonito, não tem como você negar isso. Qualquer pessoa, mesmo que não goste do filme, se você ver essa animação, você vai ver que é um realismo muito bem feito. E isso a gente tem que dar parabéns. Foi uma coisa que eu gostei, cara. O realismo tá tão grande que até o Simba, o filhote, tá muito fofo, velho. Ele tá mais fofo que o filme original de 1994. Olha isso, pessoal. Olha pra isso. Se vocês não conseguem me dizer, não conseguem concordar comigo que tá muito fofo, velho. Outra coisa que eu gostei bastante foi do visual do vilão Scar, o irmão do Mufasa. O visual dele tá mais sombrio se comparado com a animação, apesar de perder um pouco da essência visualmente, é bem legal. O visual dele, por se tratar de uma animação 3D, fica mais um visual de caçador intimidador. Eu gostei do visual, apesar de que, como eu disse, perde um pouco da essência, porque eu acho que o visual dos personagens faz um pouco de diferença, mas eu entendo o motivo dos desenvolvedores fazer o Scar dessa maneira, até porque não tinha como fazer da maneira que estava na animação de 94, com o Scar com aquela feição e com aquela juba preta, isso ia ficar muito feio graficamente falando. Por o filme ter alguns defeitos, na minha opinião, ele é nota 7. Ele é aquele filme que é para você apreciar os gráficos da obra e o sentimento de, poxa, que legal, temos um filme 3D de uma das minhas animações favoritas. Eu recomendo assistir se você tiver um tempo livre. O próximo dessa lista dispensa apresentações, Mowgli o Menino Lobo de 2016. Mowgli o Menino Lobo é merecedor de estar nessa lista, não tem como, esse filme ele não é bom, ele é incrível, pessoal. É um filme simplesmente genial, é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, sem zoeira. Se eu tivesse que fazer uma lista dos top 5 melhores filmes que eu já assisti na minha vida, eu colocaria Mowgli em terceiro lugar. A história de Mowgli é uma história bem simples, mas que funciona no filme quando é contada no diálogo entre Mowgli e a cobra. As cenas do filme que são bem executadas fazem com que pareça que é uma história super criativa, muito boa quando você assiste, mas não é uma super história, é uma história clichê de um moleque que foi abandonado após um ataque de caçador de um animal.
Já vimos essa história várias vezes em vários filmes, como por exemplo no filme Kung Fu Panda 3, que o povo foi abandonado pela mãe após um ataque de caçadores. Em vários filmes com temáticas de animais falantes ou então humanos que vivem na floresta, temos essa mesma história. Mowgli também tem outro filme que foi lançado em 2018, ou seja, 2 anos depois. O nome do filme é Mowgli Entre Dois Mundos. Eu não assisti esse filme, eu só vim saber dele quando eu fui pesquisar. Aí eu vi algumas cenas do filme. Uma coisa do filme que eu não gostei mesmo eu não assistindo foi a cara do ator que foi escolhido para interpretar o Mowgli. Pela cara dele, eu não sei se vocês vão concordar, mas quando você compara com a cara do Mowgli de 2016, parece que são coisas completamente distintas. Tipo, parece que o Mowgli de 2018 ele tem muito aquela cara de que apronta muito. Já o Mowgli de 2016 ele tem muita cara de ser um moleque ingênuo, e ele é no filme. Ele tem cara de ser um moleque bonzinho, amigável e ainda por cima ele é fofo. Já esse Mowgli ele tem a cara de ser um moleque birrento que apronta muito e que não aceita ser contrariado. Mas isso é só uma impressão, eu não assisti o filme, então eu posso estar errado. Esse filme já chegou a ganhar vários Oscars, mais do que merecido, pois como eu disse, Mowgli, apesar de ter uma história clichê, é um filme que consegue transformar esse clichê em algo genial. Além de que tem cenas impactantes que faz com que o telespectador queira assistir o filme. Por exemplo, aquela cena que o Mowgli está sendo perseguido pelo macaco e ele pula do trem. É uma cena muito foda. Eu vendo aquela cena, eu não tinha assistido o filme, mas só de ver aquilo já bateu a vontade de assistir. Fora aquela música lá que grudou na minha cabeça, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. O final do filme é épico, é simplesmente o Mowgli derrotando o vilão Shere Khan, que passou o filme todo perseguindo ele, por ele simplesmente ser um filhote de homem. O Shere Khan não aceitava o fato de Mowgli ser um humano criado por animais, que no caso era lobos, que ele foi criado, né? O Mowgli foi achado pelo Bagheera, que é a pantera no filme, e ele foi levado até a Alcateia, que é uma espécie de local onde os animais vivem, se eu não me engano, e ele foi criado para agir como um animal, como um lobo, mas ainda assim ele tinha costume de humano. Ele foi guiado principalmente pelo líder da Alcateia, o Aquila, que infelizmente morreu pelo tigre Shere Khan no começo do filme. Não poderia faltar de fora dessa lista, claro, quando falamos em live action, a turma do Scooby-Doo, a turma da Mistério S.A. Isso mesmo, a turma da Mistério S.A. que passava no Bom Dia e Companhia e no Sábado Animado, nas manhãs. Eu assistia e achava maneiro quando eu acordava de manhã e passava Scooby-Doo. Tem até no canal da Boomerang, aquele canal lá que nós pobres, pessoas pobres, não temos acesso, pois precisa da Sky para assistir. Scooby-Doo é um desenho com várias versões, todas as versões são boas. É um desenho muito popular, todo mundo já assistiu. Ele é um desenho que é muito interessante, tem uma temática interessante. Um grupo de 4 jovens e um cão falante, o protagonista, o Scooby-Doo no caso, vão investigar pessoas que se fantasiam de monstro para assustar outras pessoas. E você assistindo o desenho fica se perguntando, quem será que é o fantasma? Tipo, você fica deduzindo quem é o fantasma. Será que esse cara, ele tem uma atitude suspeita? Será que é esse? É muito legal isso, essa parada de deduzir, tentar descobrir quem é o monstro, quem é o fantasma, quem é que está por trás. Além disso, Scooby-Doo tem uma abertura top que não irei exibir aqui por conta de direitos autorais, mas todo mundo conhece a abertura. Bom, Scooby-Doo foi um desenho criado em 1969, criado por Joe Ruby, Kay Spear e Joseph Barbera para Hanna-Barbera, um estúdio de animação criado em 1957. Esse estúdio. Bom, acontece que Scooby-Doo tem 4 filmes live action. Scooby-Doo de 2002, o primeiro filme, onde eles vão a um parque investigar alguns estranhos acontecimentos no Parque Mal Assombrado, onde tem até a participação do Mr. Bean, onde tem até aquela icônica frase do Fred. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E tem o descobrimento do vilão Scooby-Loo, o Scooby-Loo, aquele cachorrinho engraçado que era o vilão. Bom, o segundo filme é o de 2004, onde eles vão investigar mais um monstro. Tem o terceiro filme de 2009, onde mostra como a turma se conheceu. É basicamente um filme de origem.
E tem o último, Scooby-Doo 4, A Maldição do Monstro do Lago, onde o vilão é a Velma. E nesse filme o Salsicha deixa até o Scooby com ciúmes, pois ele estava gostando da Velma. Bom, esse filme muitos dizem que é ruim, mas eu não acho. Ele não é tão ruim assim, tipo, ele é inferior aos outros. Eu acho ele um filme inferior aos outros, mas ele não é tão ruim exageradamente como muitos dizem. É como eu disse, tem muitos críticos frescos que quer tudo perfeito, quer tudo detalhado. Tipo, cara, às vezes você só quer um filme para se divertir, né? Para descontrair, um filme legal. Você não quer um filme perfeccionista. E tem muitos críticos que quer isso. Bom, mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então foi isso. Valeu. Fui.